Bom, pessoal, além do raio atômico, nós também temos o raio iônico, que são o raio dos íons, o raio dos cátions e dos ânions, perfeito? Vamos analisar primeiro o raio dos cátions, que são as estruturas, os íons que têm carga positiva. Tá? Nos cátions, onde os íons têm carga positiva, nós temos o número de prótons maior que o número de elétrons. Perfeito? Vamos analisar aqui o átomo de magnésio. O átomo de magnésio, ele tem 12 prótons, número atômico 12, então ele vai ter 12 prótons e 12 elétrons. Perfeito? Por isso que a carga aqui é zero, eu nem preciso colocar quando está ali. E aqui nós temos a distribuição eletrônica, né, dos 12 elétrons, K2, L8 e O2, perfeito? Agora, o que acontece quando esse átomo, que é neutro, ele transforma-se num cátion, ele perde um elétron. E aí a sua carga fica mais um. E ele perdeu aqui esse elétron que estava aqui, ó, tá? Ele ficou então K2, L8 e M1. Ele era M2. Agora ele virou um cátion, que é um íon positivo. O que você percebe com o raio iônico dessa estrutura? Aqui eu tinha 12 prótons atraindo 12 elétrons. Aqui eu tenho 12 prótons atraindo 11 elétrons. Então, o poder de 12 prótons sobre 11 elétrons é maior do que o poder de 12 prótons sobre 12 elétrons. Então, o raio atômico diminui, tá? Porque aqui eu continuo tendo 12 prótons que está atraindo a eletrosfera, só que aqui só tem 11. A eletrosfera ficou mais fraca, por isso que esse raio atômico aqui, ele é maior. E o raio atômico aqui, ele vai ser menor, o raio iônico, na verdade. Então, nas espécies químicas em que você tem um átomo transformando-se num cátion, o raio diminui. Então, o raio dos cátions, ele é menor do que o raio do seu átomo de origem. Perfeito? O que acontece, então, se esse átomo perder mais um elétron? Olha só. Ele perdeu um, agora ele perdeu dois. Então a sua carga ficou mais 2, que é o íon magnésio. Agora ele tem 12 prótons e 10 elétrons. Então ele ficou só com 10 elétrons. Olha só, 2 com 8, 10 elétrons. Mas o número de prótons continuou 12. Então olha só, 12 prótons atraindo 10 elétrons, o raio diminui mais ainda. Tá certo? Então esse raio aqui, ele é menor do que os outros dois. Perfeito? Então o que nós podemos concluir aqui? Ao perder elétrons, o raio diminui. Tá certo? Quando um átomo vira um cátion, o seu raio diminui. Então o raio iônico de um cátion é menor do que o raio atômico do seu átomo de origem. Tá? Então o raio atômico, ele de um átomo neutro é maior do que o raio iônico do seu cátion. Perfeito? Vamos analisar uma outra situação aqui, dos ânions, tá? Os ânions são aquelas estruturas, espécies químicas que têm carga negativa, ou seja, o número de prótons é menor do que o número de elétrons. Então olha aqui o oxigênio. O átomo de oxigênio, ele tem número atômico 8, então ele tem 8 prótons, 8 cargas positivas e 8 elétrons, 8 cargas negativas. Então a sua carga aqui é zero, é um átomo, por isso que ele é neutro. Se esse oxigênio ganhar um elétron, olha só o que vai acontecer. Ele vai ficar com carga negativa, isso é um ânion, e ele vai ter agora 9 elétrons. Ele era K2 e L6, agora ele ficou K2 e L7. Ele ganhou um elétron a mais aqui. Perfeito? Bom, o que está acontecendo aqui no átomo neutro? Eu tenho 8 prótons atraindo uma eletrosfera que tem 8 elétrons. Agora aqui eu tenho 8 prótons atraindo uma eletrosfera com 7 elétrons. Aumentou o número de elétrons. Perfeito? Bom, o que está acontecendo aqui então? O poder desse núcleo aqui, ele é menor do que o poder desse núcleo aqui, sobre os elétrons. Aqui eu tenho 8 elétrons no total, e aqui no total eu tenho 9 elétrons. Perfeito? Então, esse raio aqui, ele vai ser menor do que esse raio aqui. Por quê? Aqui eu tenho 8 prótons atraindo 8 elétrons. Aqui eu tenho 8 prótons atraindo 9 elétrons. Eu tenho mais elétrons do que prótons, então a eletrosfera consegue se expandir mais,
consegue ficar maior mais. Então, quando um átomo ganha elétron, o seu raio iônico aumenta. O que aconteceria então se esse mesmo átomo, esse íon aqui de oxigênio, esse ânion, ganhasse mais um elétron? Olha só o que vai acontecer. A carga vai para mais 2, porque ele ganhou 2 elétrons, e agora eu tenho 10 elétrons aqui que estão sendo atraídos na eletrosfera pelo núcleo com 8 prótons. O que acontece com o núcleo? Ele fica maior ainda. Por quê? 8 elétrons está atraindo 10 prótons. Tenho muito elétrons aqui para pouco próton. Então observa que o raio iônico ele vai aumentando, ou seja, ao ganhar elétrons, o raio aumenta. Então nos ânions, o raio iônico de um ânion é maior do que o raio atômico do seu átomo neutro. Perfeito? Bom, vamos resolver essa questão aqui. Qual dos íons a seguir tem o maior raio iônico? O oxigênio menos 2 ou o magnésio mais 2? Bom, fazendo aqui a distribuição, nós temos que o magnésio tem 12 prótons e 10 elétrons, né? Porque o número atômico é 12. Só que esse mais 2 quer dizer o quê? Ele é um cátion, ele perdeu carga negativa, por isso que ele perdeu 2 elétrons. Então aqui eu tenho 10 elétrons que estão sendo atraídos pelos 12 prótons. E o oxigênio está com carga mais 2. Então ele ganhou 2 elétrons. Ele tinha 8 elétrons e agora está com 10 elétrons. Perfeito? Bom, os dois têm 10 elétrons. Então qual que vai ter o maior raio iônico? Bom, quando nós fazemos uma análise, olha só. Aqui no magnésio nós temos 12 prótons aqui no núcleo, tá? Que está atraindo uma eletrosfera de 10 elétrons com 2 camadas. E aqui no oxigênio eu tenho 8 elétrons aqui no núcleo, 8 prótons, desculpe, aqui no núcleo, que está tentando atrair uma eletrosfera também de 2 camadas com 10 elétrons. Qual que tem maior poder de atração? O magnésio. Então o magnésio ele vai atrair mais esses elétrons, essa eletrosfera, e o seu raio vai ficar menor. E aqui, como vai atrair menos, o seu raio vai ficar maior. Então, o oxigênio vai ter um raio atômico maior, perfeito? O íon de oxigênio.